da população está acima do peso normal. São gordos aqui no Brasil. Então, isso é uma novidade para o Brasil, que é mais do que 50% da população. Claro, ainda está atrás dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 2/3 da população está acima do peso. Então, os brasileiros estão um pouco atrasados, mas, sem dúvida, eu acho... a tendência é nessa direção. Mas, tem alguns lugares no mundo onde ser gordo é realmente um sinal de o favor, de prosperidade, é uma coisa que a pessoa é bom para ser gordo, porque está mostrando que você está favorecido pelos os poderes, seja Deus ou o que seja. Então, porque nestes lugares, primeiramente, geralmente pessoas são pobres, e outra coisa tudo é manual. Então eles ficam trabalhando, e realmente sempre está gastando mais caloria do que está recebendo. Então eles ficam muito magro e tudo isso. Então, quando uma pessoa tem esta gordura, essa grandeza, então isso realmente é uma coisa querida, né, naquela situação. E em nossas vidas também, a Bíblia fala muito sobre o fruto, a fruto cristã, a fruto que vem de Cristo. E é interessante que sempre usamos esta ideia de a pé de laranja sempre dá laranja, e o pé de maçã sempre dá maçã. Mas com Deus, somos o pé de Deus, então temos maçã, laranja e tudo saindo de nós. Temos vários frutos. E nós sabemos sobre o fruto do Espírito, amor, e a paz, e a alegria, a fé, a mansidão, todos esses frutos, porque isso é contra a lei, contra a natureza, que tem vários frutos de um pé só. Mas isso é nossas vidas. Deus está agindo em nossas vidas para nós podermos produzir vários tipos de fruto. Então, vamos abrir nossa Bíblia para Filipenses 1:11. Aqui, Paulo, ele sempre gosta de escrever uma oração no primeiro capítulo. Então, está 1:9 está escrito: esta é a minha oração. E versículo 11: cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, isso é o desejo de Paulo para este povo, para todos nós, que temos este fruto da justiça. Então, justiça pode ser qualquer coisa boa, qualquer coisa que vem de Deus, qualquer coisa que Deus está agindo em nossas vidas. E está escrito que vem por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo, Ele não está querendo que você se esforçando, que você fica almejando uma coisa, que você viu um exemplo. Até a Bíblia, o Paulo, ele falou: segue meu exemplo, siga o exemplo de Deus, siga o exemplo de Jesus Cristo. Mas ele só quer que nós fazemos isto pelo poder de Deus, e não pelo nosso próprio poder. Quando é pelo nosso próprio poder, é uma religião. E tem tantas religiões hoje. Isso é uma coisa muito sutil, que pessoas seguem exemplo
E isso se torna uma religião, um legalismo. Mas nós seguimos um exemplo do outro, seja o pastor, seja uma pessoa escrita na Bíblia, mas isto é pelo poder de Deus, pela a atuação da vida de Cristo em nós. E daí dá a glória e louvor para Deus. Porque se tem um traço do homem, então esta glória desvanece, quer dizer. Então, isso é o desejo de Deus. Então, eu estava pensando sobre esse fruto da justiça, e tem vários frutos, que já acabamos de falar. E uma estes frutos que eu mencionei semana passada era essa coisa de fé. Então, o pastor Shala, que é o responsável pela missão na Graça Maior, ele deu uma pregação, eu acho, quarta-feira passada, ele estava falando praticamente sobre esta fé. Ele estava falando que tem muita coisa na Bíblia que nós só fazemos pela fé. Não é nossa inclinação natural, não é uma coisa que se tivermos uma escolha, fazemos ou não fazemos, mas uma coisa que precisamos, pela fé, determinar a fazer. E ele falou sobre evangelismo, ele falou, vamos evangelizar, vamos talvez fazer uma coisa organizada, ou pode ser espontaneamente, sempre pronto para evangelizar aquela pessoa que está na fila conosco, a pessoa que está ao nosso lado. Ficamos pela fé fazer isso. Não é uma coisa natural, não é uma coisa que realmente é uma situação que nós ficamos procurando, mas uma coisa que nós fazemos pela fé, crendo que Deus vai nos dar as palavras, que vai nos dar a atitude para fazer isto. E ele falou sobre a oração. E ele também falou sobre a igreja. Quer dizer, não a igreja, mas frequentar a igreja, os cultos. E então isso é bom para nós, porque nós temos este culto agora, e talvez pelo hábito você está aqui. Mas quarta-feira é aquele culto extra, né? Mas pela fé chegamos aqui na quarta-feira. Não é uma coisa que é uma coisa que faz parte da nossa agenda. Mas pela fé vamos obedecer a Deus e vamos chegar aqui na quarta-feira. Não podemos falar que é uma opção, mas pela fé vamos aproveitar, vamos reunir. A Bíblia fala que a tendência é de não reunir quando vem a volta do Senhor, mas é para encorajar uns aos outros, para chegar aqui e reunir juntos. Então é ato de fé, não é uma coisa que é racional, não é uma coisa que é a vantagem financeira, mas realmente é uma coisa que vamos fazer porque nós sabemos que nossa igreja estamos reunindo. Então vamos estar lá na quarta-feira para que possamos encorajar uns aos outros, ouvir a pregação. Posso atestar que pastor Geraldo, toda quarta-feira, ele tem uma pregação, ele prega com todo o coração dele. Não tem uma diferença de intensidade entre domingo e quarta-feira. Está aqui pregando, batendo o púlpito e tudo, está animado, não é? Seu pai fica animado, né? Na quarta-feira também. É só a família Oliveira, a família Vincent e nossa irmã. Estamos aqui, ele está, você pensaria que a sala está cheia. Ele está pregando a palavra de Deus. Então, pela fé, chegamos aqui na quarta-feira.
Vai ser um custo do seu tempo, do seu dinheiro, que seja, da sua agenda, mas pela fé nós fazemos essas coisas. E isto produz a glória de Deus. Então, eu quis falar... vamos só olhar um outro versículo aqui. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Cinco 13. Fala aqui, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Então, Paulo, porque ele tinha muita fé, porque ele estava pronto para obedecer a Deus em todas as coisas. Então, ele foi falar, você é pouco louco, o Paulo. Você é pouco louco, você é demais. Que isso? Por que você não vive pelas doações? Por que você não pede doações? Por que você fica alegre quando você está sofrendo? Por que você sempre está mudando? Por que você não tem esposa? Por que não tem família? Por que não tem plano de saúde? Por que não tem todas essas coisas? Ele falou, você é pouco louco, Paulo. Mas ele falou, não fica perturbado com isto, porque é para Deus eu faço essas coisas. Estou andando pela fé. Estou pronto para fazer o que é necessário para pregar o Evangelho para toda criatura. Então todos nós temos certos aspectos da nossa vida que nós fazemos pela fé. E, de novo, essa coisa de ir para a igreja 2 vezes por semana, isso é demais. Você é pouco louco ir para a igreja 2 vezes por semana, mas isto é o que Deus está, o plano de Deus para nossas vidas nessa igreja local. Mas também tem várias áreas das nossas vidas que nós obedecemos pela fé e não pela conveniência, não é pela uma coisa racional, mas uma coisa que a Bíblia fala para fazer e nós fazemos. E o Espírito Santo vai te direcionar nessas áreas. Amém. Bom dia. Que bom tê-los nessa manhã. Seu João, bom tê-lo aqui, amém? Em Ribeirão das Neves está fazendo frio? O senhor José Amâncio me ligou e falou que a dona Geralda não passou muito bem essa noite. Esteja orando por eles não puderam vir. Mas seu João veio, lá de Ribeirão das Neves. Bom ver Giovana aqui, né, Giovana? Amém? Obrigado, irmãos, por ter vindo. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias nessa manhã em Isaías 45. O livro de Isaías, capítulo 45. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado pela sua presença aqui conosco, ó Pai. Toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Espírito Santo, unge nossos corações. Continue falando conosco nessa manhã, Senhor. Por favor. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa salvação, nós oramos. Amém. Amém.
Isaías 45, versículo. Só baixou um pouquinho o microfone. Capítulo 45 de Isaías, versículo 9. Versículo 8 e 9, está escrito: destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam. Hoje, o meu português, quem está falando aí? Quem falou? Quem foi que falou agora? Foi a Cida, né? Anota o nome da Cida aí depois. Meu português hoje está muito interessante, hein? Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua mão não tem alça? A tua obra não tem alça, né? A tua obra não tem alça. Sabe, hoje eu queria falar sobre o barro, sobre o caco e sobre o pó. Em Gênesis capítulo 2, né, versículo 7, Deus nos criou do pó da terra. Do pó da terra, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Tu és pó e ao pó voltarás. E, então, nós somos nas mãos de Deus como barro. E sabe, interessante que o barro, antes de tornar barro, ele é o pó. O pó, ele é poroso, tá certo? Ele é sem mistura, né? Ele não serve para nada, é simplesmente um pó. Ele é muito bom para pessoa que tem alergia, né, Ricardo? Sofre, né? Você que não tinha problema de asma, igual meu filho Isaac, né? Que o pó é terrível, não é isso? O pó é terrível para quem tem asma. E sabe? E o pó, ele é sem mistura, ele tem 3 pontos. Ele é poroso, né? Sem mistura. E ele não serve para nada sozinho, só o pó. E ele também, ele pode tornar um caco, que ele precisa molhar, ele molhado, ele pode ser amassado, abatido e fazer dele tornar um barro e fazer dele tornar uma forma, de qualquer forma que você quiser. E quando ele está seco, aquele barro, ele vira um caco. Um caco. Se ele quebra, ele está seco, ele se quebra, vira um caco. Ou se ele não está numa forma... Eu já fui, quando era mais novo, lá na minha terra natal, Montes Claros, eu já fui onde fabricam telhas e tijolos. Eu trabalhava, mexia lá um tempo na construção civil. Olaria, exatamente. E onde faz a telha, o que acontece? Eles pegam o barro, eles amassam o barro muito bem amassado, e molha, vai jogando água, vai fazendo aquele barro tornar flexível, né? Maleável, né? E joga esse barro num lugar, e vem as formas, e enche de barro as formas, e cria uma forma, né? Aquele barro. Aí depois ele é levado ao forno. E o forno, ele é muito quente, aquele barro ele cozinha. E cozinha, tá certo? Ele assa ou cozinha. E aquele barro, aquela forma, torna algo seco, apropriado para uso, seja tijolo ou seja uma telha. Mas aquela que durante o cozido, tá fala, o cozinhar, o assar, ou daquele processo de cozimento, cria uma forma diferente, ele estraga, o barro vira para um lado e tudo. Esses pedaços de tijolos, esses pedaços de telhas, assim, ou que não ficou muito bem, com defeito, eles pegam e colocam no canto. Ele vai colocando separado dos outros que estão na forma correta. E esses que estão com defeito, né, eles
quebram eles, viram cacos, eles pegam eles, levam para um lugar que eles são amassados, quebrados, triturados novamente, molhados, viram o barro novamente para fazer uma outra telha, um outro tijolo da maneira certa que deve ser feito. Então, tem 3 formas de nós como o barro. Nós podemos estar como pó, né? E como pó, eu não vou falar desses 3 pontos, como caco, ou o caco tem 2 lados dele como caco, e o barro que está maleável, né? Flexível nas mãos de Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, eu gosto muito desse capítulo, porque Senaqueribe, o rei da Síria, estava invadindo Judá, e cercou Judá, e muitos judeus estavam fugindo para o Egito, e no versículo 7 ele fala do Egito, que é vão e inútil o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola que nada faz. Mas no versículo 12, no versículo 13 e 14 está escrito: portanto, essa maldade vos será como brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fôlego da lareira, ou tirar água da poça, né? Isto. Então, muitas vezes, aqui, eles estavam fugindo, eles estavam incrédulos. E sabe, o caco é o barro endurecido e precisa ser moído para ser moldado. Quando estamos endurecidos em nossas vidas, rígidos, sem fé, precisamos ser quebrantados por Deus, para que possamos ficar maleável, flexível nas suas mãos, e para que Ele nos faça um vaso novo, um vaso que funciona, de utilidade. E muitas vezes a religiosidade faz-nos como uns cacos secos. Nós achamos que não precisamos ser moldados, achamos que já sabemos todas as coisas, e isso impede-nos de ser flexíveis nas mãos de Deus, né? O caco, ele representa muito uma pessoa endurecida. Esse é um lado do caco, né? Representando uma pessoa endurecida. Mas tem o outro lado do caco, e esse é fantástico, que quando a pessoa está errando o alvo, ele deixa as coisas de Deus, e ele fica sentindo abandonado, seco, e ele não dá fruto. Esse é o caco, né? A pessoa que está endurecida com as coisas de Deus. Mas interessante que tem um outro lado, por exemplo, o apóstolo Paulo, a religiosidade dele, né, antes de conhecer Jesus Cristo, ele era como um caco de barro, seco. Mas ele precisou cair do cavalo, precisou ser quebrantado, moído, para tornar um vaso nas mãos de Deus. Em Atos capítulo 9. E Paulo foi moído literalmente. Mas em Salmos 22, que é um salmos messiânico, olha lá comigo. Um salmos messiânico, Salmos 22. Salmos 22. Davi fala, e aqui fala sobre a pessoa de Jesus Cristo na cruz, no versículo 7 e 8, está escrito: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. No versículo 14 e 15, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Esse Davi aqui é o Salmos davídico, um salmo
messiânico, Davi, ele teve uma situação como essa. Ele estava como seco, ele estava, sabe, como um caco seco, ele estava sozinho, abandonado. Mas sabe uma coisa interessante? Refere também como salmo messiânico a pessoa de Jesus na cruz, abandonado pelo Pai, deixado sozinho, pregado na cruz, não por causa dos seus pecados, mas sim por causa dos pecados de toda a humanidade. Por causa de todos os nossos pecados, ele estava ali, sua língua pegando ao céu da boca, seco. E sabe, mas a sua obra, ela não foi em vão, ele consumou em nosso benefício. Sozinho, abandonado como um caco, Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. E muitas vezes, amado, nós passamos momentos em nossas vidas que nós estamos como um caco quebrado. Ou as pessoas olham para nós e acham, esse caco tem um defeito. Esse pedaço de telha, esse pedaço de vaso, esse vaso não está sendo útil, porque ele está com, o bico dele ficou torto. Então, quando você coloca água, o café, ou põe alguma coisa, ele vai, em vez de cair reto, vai cair para o lado. Vamos deixar ele de lado. Vamos deixar ele aqui, e despreza o vaso com defeito. E sabe, esse vaso, muitas vezes, nós como eles, achamos, poxa, estamos sozinhos, abandonados, nós temos o meu defeito aqui, olha, você vê, olha o meu problema aqui, olha a minha circunstância. Então nós nos afastamos de tudo e de todos. Mas Deus, ele tem um trabalho de quebrantamento, às vezes ele nos moe, nós somos moídos, triturados. E tornamos como um pó. Miuçada, como aquele pó na mão de Deus. E o pó, ele precisa de quê? Para tornar um barro maleável. Ele precisa de água. Aí o pó, quando joga água, ele torna aquele barro, aquela lama, e Deus pega aquela lama, aquele barro, ele vai mexendo nele, para quê? Fazer um vaso de barro para aproveitamento. E olha aqui comigo, o que a Bíblia fala sobre o pó. Antes, só para não concluir, em Salmos 97, versículo 7, 95, versículo 7, fala, não endureçais os vossos corações, não endureçais, porque se nós permitirmos que nossos corações ficar duros, nós vamos tornar um caco, como um caco, sem aproveitamento e que precisa ser triturado até tornar o pó. Isaías 26, olha comigo. Isaías 26, versículo 3 a 5 está escrito: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até ao pó. Como pó. E é esse versículo que eu quero. O pó é seco e precisa ser molhado. Quando estamos secos, esparinhados, talvez por causa de problemas, necessidade, tribulações, perseguições, nós sentimos como pó, como, sabe, sozinhos, pelas circunstâncias da vida. E o pó precisa ser molhado. E muitas vezes nós molhamos com as lágrimas, com as nossas lágrimas. Em Salmos 42, o salmista diz o seguinte, Davi fala o seguinte, Salmos 42, não, aqui, eu acho que não é um salmo messiânico, não é um salmo de Davi, é um salmo dos filhos de Corá, que guiava o povo à casa de Deus, estava sendo impedido. Versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Olha, quando nós estamos sendo
moídos, triturados, ficando como pó. Nós precisamos deixar Deus regar e fazer de nós um barro para tomar um instrumento útil nas mãos de Deus. E muitas vezes nós molhamos com as nossas lágrimas. Salmo 56, versículo 8 fala que cada uma das nossas lágrimas estão guardadas nos odres de Deus. Deus é conosco. Lamentações capítulo 3, olha comigo, Lamentações 3. O livro de Lamentações capítulo 3, verso 29 a 32. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Deus usará de compaixão segundo a sua grandeza das suas misericórdias conosco. Em Salmo 103, versículo 14, está escrito. Vamos ler a partir do 10. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pó. Confiai perpetuamente no Senhor, pois Ele é a rocha. Nós, como pó, precisamos ser molhados, precisamos de água, precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é como um rio de água viva, e ela sacia a nossa sede, ela faz-nos maleável, ela faz-nos flexíveis nas mãos de Deus, tornando um barro, não um barro, com o bairro onde eu moro, é um barro, viu, Carlos Augusto, não ri, né? Não um barro, mas um barro maleável, um barro nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus. Isaías 64, versículo 8. Olha comigo, Isaías 64. Isaías 64, versículo 8. Engraçado, esse versículo é fantástico. Olha aqui comigo. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Olha, Casamilton falou escola dominical, que privilégio para nós podermos chamar Deus de Pai, meu Pai, nosso papai. Olha, nós somos um povo privilegiados, alcançados, sabe, com alto preço, um preço pago por Jesus na cruz, e nós somos a família de Deus, e como parte dessa família de Deus, nós temos um Pai que é fiel, e aqui fala, mas agora, versículo 8, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Fala sobre Israel, mas aqui numa aplicação para nós que somos filhos de Deus pela graça. E Jeremias 18. Jeremias 18. Jeremias 18. Versículo 1 a 4. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro,
e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Olha a diferença aqui do caco para o barro. O caco endurecido, lembra? A telha, o tijolo é colocado de lado para ser triturado, moído. Para tornar pó, molhado, tornar lama, aquele barro flexível na mão de Deus. E aqui o barro, nas mãos de Deus, do oleiro, se estragou. Então, em vez de ele pegar aquele barro estragado e colocar de lado para virar um caco seco, ele não faz isso, ele não abandona, ele não despreza, ele não deixa de lado. O oleiro torna, põe mais água, coloca na roda e faz de novo um vaso para utilidade. Isso em aplicação a nós, como barro nas mãos de Deus. Se nós deixamos a unção do Espírito Santo nos direcionar no caminho que devemos andar, e mesmo que sintamos quebrantados, moídos, mesmo que sintamos como uma lama, sabe, como um vaso quebrado, Deus não vai e não irá nos desprezar. Ele continuará nos moldando, Ele continuará nos usando. Isto é graça. Não devemos jamais rejeitar a graça de Deus, mas sim desfrutar da graça de Deus por meio da obra que Jesus fez, e mesmo que em momentos durante a semana nos sintamos como caco, sem interesse, desanimados, secos, sem poder dar frutos, seja ele um dia ou 2 dias, nós temos, sabe, onde correr, e sabe, às vezes Deus vai nos triturar, nos moer, mas para que nos tornamos flexíveis nas suas mãos, e tornamos, sabe, um instrumento nas mãos daquele que pode nos conduzir ao triunfo em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer momento das nossas vidas. Ele não despreza o vaso quebrado. Ele não te despreza nessa manhã de domingo. Deus não deixará você e eu de lado. Talvez nesse dia você está sentindo como moído, triturado. Mas sabe, o pó seco, mas você veio aqui nessa manhã para que Deus molhe você, sacia a sua sede, e você e eu, como pó, recebemos a palavra de Deus, que é a água viva, e vamos, às vezes, ter um processo, vamos tornar uma lama, mas não uma lama fedida, uma lama cheirosa, porque se é o processo de Deus trabalhar em nós vamos sair o bom perfume de Cristo. Alguém colocou na internet essa semana, ai, misericórdia, eu não queria falar, eu não vou falar. Tem alguém aí vendendo, numa certa igreja, o perfume de Cristo. O perfume de Cristo. Se você quiser o perfume de Cristo, eu falei, misericórdia. Hein, Ricardo? Nós somos o perfume de Cristo, hein? Quando nós submetemos ao Espírito Santo. O cheiro, a fragrância, né? Você chega perto do irmão, o irmão pode estar cheio de problemas, mas ele está andando na luz da palavra de Deus, e você chega e abraça o irmão, irmão, você sente o cheiro, o perfume de Cristo, não uma loção, que compra ali numa igreja, ou numa esquina, ou numa barbearia, né, Marcelo? Nós somos o bom perfume de Cristo. E às vezes nós precisamos, nós precisamos diariamente deixar Deus
molhar-nos, nos saciar nossa sede com a água viva que é a sua palavra. E nessa manhã nós viemos aqui e talvez poderíamos estar sentindo como pó seco. E Deus está jorrando água através da escola dominical, através dos dízimos, da ceia, o momento dos irmãos estar aqui na frente, do louvor, da devocional, da mensagem, derramando rios de água por meio da sua palavra, e está nos molhando, e nós estamos tornando um barro agora nas mãos de Deus. Nós estamos no processo de tornar um vaso útil nas mãos de Deus. Não significa que nesse momento, no processo, nós estamos sendo não estamos sendo úteis. Pelo contrário, Deus está nos moldando, Deus está nos preparando para algo grande em nossas vidas. Mas nós podemos falar assim: não, pastor, eu estou um caco seco, isso que o senhor está pregando, sabe, eu estou acostumado, eu estou ouvindo isto, e sabe, realmente eu não preciso ser moldado, não. Ou então você está naquele processo do pó, né? Já foi triturado, moído por tudo e por todos, e você está no processo de receber a água, e Deus vai fazer de você um vaso, um instrumento. Mas sabe uma coisa? Durante esse processo, como você responde com a palavra de Deus, é que vai fazer a diferença lá na frente, quando você está sendo usado nas mãos de Deus. O que diz 2 Coríntios 1? Tudo que passamos agora, Deus nos consola com as suas consolações, para que no futuro, quando alguém está passando pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando nesse momento, possamos consolar com eles com as mesmas consolações das quais nós fomos contemplados por Deus. Está vendo? É prático. Funciona. Então, amados, nessa manhã, é triste ver às vezes pessoas com grande chamamento, como não aceitando as coisas de Deus nas suas vidas nesse momento, nesses dias, por causa de decepções e problemas do passado. Também há pessoas que estão como pó. E, infelizmente, existe no meio dos evangélicos hoje pessoas como pó que não aceita a água para se tornar um barro para que Deus possa trabalhar na sua vida. E existe aqueles outros que eu creio que somos nós nessa manhã, que levantamos cedo, eu vou para a igreja, porque lá vai ter hoje, derramar um rio de água viva. Tem um cara meio maluco, que vai falar na escola dominical, e ele fala coisas que às vezes nós não entendemos bem, mas a gente vai lá na frente, fala, discute, recebe, e tem sempre uma resposta, mas eu vou lá porque eu estou com sede. Tem outro que vai compartilhar nos dízimos, até nos dízimos, a palavra de Deus é derramada, na ceia, devocional, um pastor que fica gritando para um lado e por outro. Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus, como água viva, está sendo derramada. E nós estamos apropriando, recebendo. E durante a semana, vocês vão ter momentos que vai parecer que vocês estão nem aí para as coisas de Deus. Talvez 1 minuto, 1 segundo, ou meio-dia, um dia. Um caco seco. Parece que você não consegue discernir nada que Deus está falando, fazendo. Mas Deus está trabalhando. Talvez vai ter momentos que você está se sentindo triturado, moído, por todos os lados. Deus está trabalhando na sua vida, no processo de trituramento também. Talvez vai ter momentos na semana que você vai estar sentindo as mãos de Deus te modelando de um lado para o outro. E você vai falar: uau, obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Mas saiba, amados, uma coisa é certa: jamais Ele vai te desprezar. Jamais
Ele vai te deixar sozinho ou sozinha. Jamais Ele vai olhar para você assim com vergonha. Não importa a que nível nós estamos. Quanto diz do Oriente e do Ocidente, assim Ele afastou de nós as nossas transgressões. Ele sabe que nós somos pó, mas Ele quer nos molhar e nos moldar para nos usar para a sua glória. Pensa nisso nessa semana. Pensa nisso nesse dia. Você e eu, nós somos como barro nas mãos do oleiro. Um oleiro que é fiel e nunca vai nos desprezar nos momentos que nós nos sentimos com defeito. Talvez por causa de um pecado que nós fizemos ontem, na semana, nós achamos, não, eu estou defeituoso. Olha só, eu fiz algo que não devia ter feito. Nós estamos errados em pensar assim. Porque nós temos um lugar que é uma fonte de vida para nós, que é a cruz do Calvário. Perdoados, esquecidos e foram para sempre. Nós temos o Rei dos Reis, que é a rosa de Saron, o nosso Senhor e Salvador. Eu estava lembrando dessa música ontem. E talvez nós podíamos colocar ela no louvor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, pois Ele é digno de louvor, rocha minha, meu refúgio, minha salvação. Videira verdadeira, ó tu, Filho de Deus, rosa de Saron, santo tu és. Tudo que procuras está nessa pessoa, e seu nome é Jesus. Agora a outra parte eu não consigo. Precisa da Ana vir aqui. Aleluia, louvai a Deus. Essa era a outra parte, mas eu não tinha fôlego suficiente. Deixa para a Elaine, para a Ana, para a Cida, para a Márcia. Né? Vocês lembram dessa música? Lembra? Você lembra? Vocês lembram, né? Pois é, no chuveiro. Pois é. Vê, Elaine, talvez a gente pode colocar essa música no louvor. Nós cantávamos em Florianópolis. Amém? Amém? Amados, vamos em frente. Então, só para concluir, amados, eu gostaria que vocês tirassem esse mês em oração. Orar pelo seu pastor, Pastor Cliff, por mim. Realmente estamos num mês que precisamos muito das orações dos irmãos. E no início de outubro, no primeiro domingo do mês, nós vamos ter um almoço com os irmãos. Eu creio que é dia 7 ou dia 9, né? Ou segundo domingo. Vê o segundo. Dia 6. Nós vamos fazer dia 6, então. Nós vamos ter um almoço com os irmãos. Então, eu já estou avisando um mês de antecedência, para os irmãos já preparar o bolso. Porque geralmente, no lugar que eu almoço, é 15, 20 reais. É um restaurante que nós já fomos. Nós vamos voltar lá, viu, Carlos? Hamilton. Lá naquele restaurante, muito bom. Isto. Aí vamos ter um lá perto da casa do Carlos, perto da casa do Ricardo. Aí acabou o culto, nós vamos para lá, igual nós fizemos no início do ano. Nós fizemos várias vezes lá. Então, é um self-service, um almoço muito bom. E nós podemos, as crianças eu acho que não pagam, né? Eu acho que não pagava, né? Você paga agora, né? Você já está velho. Dia 6. Por quê? Ok. Aí vai ser no meio da semana. Então vai dia 13. Dia 13, então. Então põe o seguinte, põe dia 13 então, Elaine. Um almoço dia 13. Mas sabe que tem duas coisas acontecendo nessa dia 12
e dia 13 o almoço. Dia 12, viu, Giovana? Dia 12, você não pode perder, nem você nem Joel. Né? Vai ser lá no Parque Municipal de manhã, das 9h30 às 11h30. Nós vamos fazer mímica, vamos vestir roupa de bichos, vamos brincar, cantar, só música de... vai ter um cachorrão, vai ter um lobão, vai ter só músicas de crianças, nós vamos cantar músicas... Viu, Ana? Você pode preparar que vamos ter só música de criança, vamos cantar só música de criança, homenzinho torto, só coisas infantil, né? Vai ser o dia da criança. Nós fizemos em 2011, gente, foi fantástico. Os irmãos da igreja vestiram a roupa de bichos, a mímica. Isso vai ser dia 12. Em 2012 não fizemos porque não conseguimos pedir uma autorização. Muito em cima, exato. Nós já estamos pegando a autorização. Então, dia 12, viu, São João? Só vem também, é dia da criança, mas nós vamos estar lá com as crianças. Geralmente nós vamos ter uma centena de crianças lá no Parque Municipal, igual nós tivemos em 2011. Isso, vai ser no Coreto. Dia 12, então, o dia da criança no Parque Municipal de manhã, e dia 13, um culto especial com almoço depois. Amém? Almoço da família. Que foi muito em cima, né? Então, nós esteja orando para conseguir autorização. Aí nós podemos usar o som alto e tudo, cantar, brincar com as crianças vão lá à frente, cantam também, e é uma coisa muito legal. Uma pulseirinha para as crianças, com site. Não pode distribuir lá no parque. Nós vamos fazer uma pulseirinha com o site da igreja bonitinha, para dar para as crianças. Porque nós demos, na época, eu trouxe umas 100 pulseiras do Peru. Nós demos para as crianças de presente. Nós vamos fazer uma pulseirinha com o site, que nós não podemos dar nem folheto. Então vamos colocar o site na pulseirinha das crianças. Não, por causa do Parque Municipal tem as suas regras. Né? Entendeu? Aí então papel de bala e todas as coisas não podem. Então vamos fazer uma pulseirinha, uma estratégia com o site. Nós vamos cantar. Isso. Então, dia 12 e 13, vamos cantar, podemos cantar, preparar. Então, as irmãs que cantam aí, viu? Cida, Ana, Márcia, Elane, vamos preparar as músicas infantis. A Val canta também. Pois é, não pode deixar de estar lá, viu? Então, vai ser um dia glorioso para a gente. E dia 26, nós vamos estar lá. Jó, você podia desligar já a pregação, porque já acabou a pregação. Amém? Amém? Então, está animando os irmãos que nós, está orando especificamente por nós, por esses dias, para nossa família, para o corpo local. E, desliga aí, Joel.